Você pode estar se sabotando sem nem perceber. Acredite, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Durante anos, eu achava que estava fazendo tudo certo. Trabalhava duro, pagava minhas contas e esperava que, em algum momento, o dinheiro sobrasse. Mas nunca sobrava. Sempre havia algo urgente para pagar, um gasto inesperado, uma despesa inevitável. E então, um dia, recebi um conselho que mudou minha vida. Jim, seu problema não é quanto você ganha, é o que você faz com o que ganha. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Naquele instante eu percebi. O que me mantinha pobre não era falta de dinheiro, mas um hábito específico que estava destruindo todas as minhas chances de enriquecer. Era algo tão enraizado que parecia normal, mas na verdade era um verdadeiro ladrão de riqueza. Quando finalmente me livrei desse hábito, tudo mudou. Minha renda cresceu, minhas oportunidades se multiplicaram e pela primeira vez eu me senti no controle da minha vida financeira. E agora eu vou te contar exatamente qual era esse hábito e como ele estava me impedindo de prosperar. Porque, se você continuar cometendo o mesmo erro, pode passar a vida inteira trabalhando sem nunca sair do lugar. Mas se entender isso hoje, pode dar a grande virada que eu dei e, finalmente, construir a riqueza que você merece. Sabe aquele momento em que tudo parece igual? Os dias se repetem e você sente que está preso em um ciclo sem progresso? Jim Rohn viveu exatamente isso. Ele era um jovem comum, sem grandes ambições, vivendo de salário em salário e culpando as circunstâncias pela vida que levava. Mas um dia, tudo mudou. Ele percebeu que não era a falta de oportunidades que o impedia de crescer, mas sim a forma como ele encarava a vida. E essa virada não aconteceu por acaso. Foi um choque de realidade que o fez enxergar que o sucesso não é um golpe de sorte, mas uma construção diária. A transformação começou quando ele encontrou um mentor. Earl Shoaff, um empresário bem-sucedido, fez uma pergunta que virou sua chave. Por que você ainda não é rico? Jim tentou se justificar com desculpas, mas Shoaff cortou todas elas com uma verdade brutal. Seu banco não mente. Se quer mudar sua conta bancária, primeiro precisa mudar sua mentalidade. Foi como levar um soco no estômago. Duro, mas necessário. Pela primeira vez, Jim entendeu que sua situação financeira era apenas um reflexo de quem ele era por dentro. Se quisesse prosperar, precisaria mudar de dentro para fora. E foi aí que ele começou sua jornada de transformação. Ele passou a estudar obsessivamente sobre sucesso, leu cada livro que podia encontrar sobre riqueza e mentalidade vencedora. Mas não foi só isso. Ele percebeu que mudar o que lia era apenas o começo. O verdadeiro desafio era mudar o que fazia diariamente. Se você está cansado de viver preso em dívidas e nunca ter dinheiro suficiente para realmente aproveitar a vida, precisa conhecer o método 136. Com ele, você garante que sempre terá dinheiro para pagar suas contas, investir no seu futuro e ainda viver com mais liberdade. Enquanto a maioria continua presa num ciclo sem fim de boletos e preocupação, quem aplica esse método consegue sair dessa realidade e finalmente ter controle financeiro. O link está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Continuando. Pequenos hábitos, pequenas decisões, pequenas melhorias. Porque no fim das contas, a grande virada nunca acontece de uma vez. Ela vem com uma sucessão de escolhas melhores. E antes de falar sobre esses hábitos, vale a pena entender como ele era antes dessa mudança. Jim Rohn não nasceu milionário. Na verdade, ele começou a vida adulta exatamente como a maioria das pessoas, sem dinheiro, sem perspectivas e cheio de desculpas. Ele trabalhava duro, mas vivia no piloto automático, gastando tudo o que ganhava e se convencendo de que a vida era assim mesmo. Sua rotina era previsível. Acordava cedo, ia para o trabalho, voltava cansado, assistia TV e esperava ansiosamente pelo final de semana. Sonhava com uma vida melhor, mas não fazia nada de concreto para conquistá-la. O maior problema?
Ele achava que o sucesso dependia de fatores externos: sorte, economia, oportunidades, governo. Se as coisas não estavam indo bem, a culpa nunca era dele. Jim via pessoas ao seu redor prosperando e não entendia como elas conseguiam. Ele se conformava com a ideia de que alguns nasceram para vencer, outros para sobreviver. Mal sabia ele que essa mentalidade era sua maior prisão. Afinal, enquanto ele acreditava que não tinha controle sobre seu destino, continuava preso na mesma realidade frustrante. E isso não se limitava apenas ao dinheiro. Sua mentalidade influenciava cada aspecto da sua vida: suas amizades, sua saúde, seu futuro. Ele fazia sempre as mesmas escolhas, seguia os mesmos hábitos destrutivos e, no final, obtinha os mesmos resultados medíocres. Mas tudo isso começou a mudar quando ele teve um insight poderoso, um daqueles momentos em que tudo fica claro de repente. E foi esse momento que deu início à sua transformação. Tudo mudou para Jim Rohn em um dia comum, durante uma conversa que ele jamais esqueceria. Ele estava se lamentando sobre sua falta de dinheiro quando ouviu algo que o fez congelar. "Jim, você sabe por que está quebrado? Porque você aceitou isso." Aquela frase caiu como um raio. Ele sempre acreditou que sua situação era culpa da economia, do governo, do salário baixo. Mas nunca tinha parado para pensar que o verdadeiro problema estava nele. Pela primeira vez, ele se deu conta de que sua vida era um reflexo direto das escolhas que fazia todos os dias. Esse insight foi desconfortável, mas libertador. Se o problema era ele, isso significava que ele também era a solução. Ele percebeu que não era o mundo que precisava mudar. Era sua mentalidade, seus hábitos e suas ações. Ron começou a observar os ricos e percebeu que eles pensavam de forma completamente diferente. Eles não culpavam as circunstâncias, não esperavam oportunidades caírem do céu. Eles tomavam decisões estratégicas e construíam seu próprio caminho. Foi então que ele fez uma promessa a si mesmo. Nunca mais aceitaria viver no automático. Nunca mais permitiria que sua conta bancária fosse um reflexo de sua falta de disciplina. Mas havia um detalhe crucial. Para mudar sua realidade financeira, ele precisava eliminar um hábito específico que estava arruinando suas chances de sucesso. Um hábito que muitas pessoas têm sem perceber que ele é um verdadeiro ladrão de riqueza. O maior erro de Jim Rohn? Gastar sem pensar. Ele não ganhava mal, mas todo o dinheiro que entrava saía no mesmo ritmo. Se sobrava algo no fim do mês, logo aparecia uma desculpa para gastar. Um jantar aqui, uma compra impulsiva ali, um "eu mereço" depois de uma semana cansativa. O problema não era apenas a falta de controle financeiro, mas a mentalidade por trás desse comportamento. Ele se recompensava pelo esforço, sem perceber que estava cavando sua própria ruína. Esse hábito era silencioso, mas letal. Ron sempre dizia que queria ser rico, mas suas ações contavam outra história. Ele percebia que os milionários ao seu redor faziam o oposto. Ao invés de gastar primeiro e guardar depois, eles investiam antes e viviam com o que sobrava. Foi um choque perceber que não era sobre quanto ele ganhava, mas sim sobre como ele usava o que ganhava. Se continuasse naquele ciclo, jamais teria liberdade financeira. Foi nesse momento que ele decidiu reprogramar seu comportamento. Começou pequeno, reservando 10% de tudo o que ganhava para investir. Depois, subiu para 20%. Ele trocou compras impulsivas por ativos que geravam dinheiro. E conforme foi ajustando seus hábitos, viu sua realidade mudar. Mas havia outro fator sabotando seu sucesso que ele precisou encarar de frente: as pessoas com quem se cercava. Jim Rohn percebeu algo que para muita gente passa despercebido. O ambiente influencia diretamente o seu destino. Ele olhou ao redor e percebeu que passava a maior parte do tempo com pessoas que estavam exatamente onde ele estava, sem dinheiro, sem ambição e sempre reclamando da vida. Eles reforçavam crenças limitantes, justificavam seus fracassos
e riam de qualquer ideia que parecesse grandiosa demais. E o pior, ele estava absorvendo esse padrão sem perceber. Foi então que ele ouviu uma frase que mudou tudo. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se ele quisesse se tornar rico, precisava aprender com quem já tinha chegado lá. Isso significava se afastar de quem o puxava para trás e buscar novas referências. Mas essa decisão não foi fácil. Algumas amizades ficaram para trás e ele sentiu o impacto disso. No entanto, a troca valeu cada sacrifício. Ele passou a se conectar com pessoas que pensavam grande, tomavam decisões estratégicas e tinham uma visão de longo prazo. A mudança foi drástica. Em pouco tempo, seu mindset evoluiu. Suas ações se alinharam ao seu novo círculo social e ele começou a ver resultados reais. Mas esse era apenas um dos fatores que o mantinham estagnado. Outro obstáculo que ele precisou superar foi algo muito mais profundo. Uma mentalidade de escassez que impedia seu crescimento financeiro. Jim Rohn percebeu que a verdadeira pobreza não estava na sua conta bancária, mas na sua mente. Ele havia passado anos acreditando que dinheiro era algo difícil de ganhar, que riqueza era privilégio de poucos e que grandes oportunidades só apareciam para quem já tinha sorte. Esse tipo de pensamento o mantinha travado, sempre esperando o momento certo para agir, sem perceber que nunca haveria um momento perfeito. O problema da mentalidade de escassez é que ela cria um ciclo vicioso. Quem pensa pequeno, age pequeno. Quem age pequeno, colhe pequenos resultados. E quem vê pequenos resultados, reforça a crença de que grandes conquistas não são para ele. Foi só quando Jim começou a estudar pessoas ricas que entendeu a diferença. Elas não viam dinheiro como algo que desaparece, mas como algo que se multiplica. Não evitavam riscos, mas tomavam decisões calculadas. Não enxergavam dificuldades, mas oportunidades escondidas. Ele decidiu, então, mudar seu jeito de pensar. Começou a enxergar cada despesa como um investimento ou um desperdício. Nada entre os dois. Passou a valorizar seu tempo, suas habilidades e sua capacidade de criar riqueza. Mas, para transformar essa nova mentalidade em resultados concretos, ele precisou de algo essencial: disciplina e rotina. Jim Rohn entendeu que o sucesso não é um evento isolado, mas sim o acúmulo de pequenas ações repetidas diariamente. Ele percebeu que seus hábitos determinavam seu destino e que, se continuasse vivendo sem disciplina, seu futuro seria apenas uma repetição do seu passado. Foi aí que ele decidiu criar uma rotina sólida, não baseada em motivação, mas em consistência. Todos os dias, sem exceção, ele se dedicava ao seu crescimento pessoal e profissional. Pequenos ajustes fizeram uma diferença gigantesca. Ele começou a acordar mais cedo, planejar seu dia e definir metas claras. Substituiu horas de distração por aprendizado, eliminou hábitos improdutivos e focou em atividades que realmente geravam resultados. E não foi algo radical da noite para o dia. Ele foi moldando sua rotina aos poucos, até que se tornasse algo natural. Essa nova disciplina trouxe não apenas mais produtividade, mas uma mentalidade fortalecida e uma visão clara do que queria alcançar. O efeito foi imediato. Sua renda começou a crescer, suas oportunidades se multiplicaram e, acima de tudo, ele passou a se sentir no controle da própria vida. Mas um ponto foi essencial nesse processo. Ele não apenas trabalhou mais, ele trabalhou de forma mais inteligente, investindo em algo que poucos valorizam de verdade: conhecimento. Jim Rohn percebeu que a única maneira de crescer financeiramente era crescer como pessoa primeiro. Ele entendeu que, se quisesse ganhar mais, precisava se tornar mais valioso. E a única forma de aumentar seu valor era investindo em conhecimento. Foi então que ele adotou um hábito que mudaria tudo: ler todos os dias. Ele mergulhou em livros sobre finanças, mentalidade e desenvolvimento pessoal. Autores como Napoleon Hill, Dale Carnegie e Og Mandino se tornaram seus mentores invisíveis.
Mas ele não parou por aí. Além de livros, começou a participar de seminários, buscar mentores e cercar-se de pessoas que já estavam no caminho que ele queria seguir. Ele entendeu que pagar por conhecimento não era um gasto, mas um investimento que geraria retornos imensuráveis no futuro. Cada novo aprendizado o tornava mais confiante, mais preparado e mais capaz de tomar decisões estratégicas. Ele não esperava mais a sorte mudar seu destino. Ele se preparava para criar sua própria sorte. Esse hábito foi um divisor de águas. Sua visão de mundo se expandiu, sua mentalidade se fortaleceu e ele começou a enxergar oportunidades onde antes via obstáculos. Mas de nada adiantaria todo esse conhecimento se ele não soubesse aplicá-lo. E o primeiro passo foi aprender a tomar decisões financeiras inteligentes. Jim Rohn percebeu que ficar rico não era apenas sobre ganhar mais dinheiro, mas sobre saber o que fazer com ele. Antes, ele gastava sem planejamento, sem pensar no futuro. Mas quando começou a estudar pessoas ricas, notou um padrão. Elas eram estratégicas com cada centavo. Ele então fez sua primeira grande mudança. Parou de gastar impulsivamente e começou a direcionar seu dinheiro para investimentos que multiplicavam seu patrimônio. Ele adotou uma regra simples. Antes de gastar em qualquer coisa, perguntava a si mesmo se aquilo era um ativo ou um passivo. Se fosse um ativo, algo que colocaria mais dinheiro no seu bolso no futuro, como investimentos ou educação, ele considerava. Se fosse um passivo, algo que apenas consumiria seu dinheiro sem retorno, como bens supérfluos, ele evitava ao máximo. Foi assim que começou a construir riqueza de verdade. Ao invés de comprar roupas caras para impressionar os outros, ele comprava ações e imóveis. Em vez de trocar de carro todo ano, ele investia em cursos e mentorias. Esse tipo de decisão, somada ao tempo, gerou um efeito bola de neve. E foi assim que ele entendeu um princípio essencial. Enriquecer não é sobre grandes golpes de sorte, mas sobre uma filosofia de vida baseada em escolhas inteligentes e consistentes. Jim Rohn não ficou rico por acaso. Sua transformação foi baseada em princípios sólidos, que ele seguiu com disciplina. Um deles era simples, mas poderoso. Não deseje que as coisas sejam mais fáceis. Deseje ser melhor. Ele entendeu que o sucesso não dependia das circunstâncias externas, mas sim da sua capacidade de crescer e se adaptar. Enquanto a maioria das pessoas buscava atalhos e soluções rápidas, ele focava no longo prazo, construindo uma base financeira e mental forte. Outro princípio fundamental era a constância. Ele percebeu que pequenas ações repetidas ao longo do tempo geravam resultados extraordinários. Guardar uma parte da renda todos os meses, ler um livro por semana, dedicar 1 hora por dia ao aprendizado, esses hábitos pareciam insignificantes no começo, mas se tornaram a chave para sua liberdade financeira. A diferença entre o fracasso e o sucesso, ele descobriu, não era talento ou sorte, mas a capacidade de persistir mesmo quando os resultados ainda não apareciam. Por fim, ele adotou uma mentalidade de abundância. Em vez de enxergar o dinheiro como algo escasso, começou a vê-lo como uma ferramenta de crescimento. Em vez de competir, ele colaborava. Em vez de esperar, ele agia. E esse conjunto de princípios não só transformou sua vida, mas também impactou milhões de pessoas ao redor do mundo. Agora, a questão é: o que você pode aprender com essa jornada? E mais importante, como aplicar tudo isso para mudar a sua própria vida? Agora que você sabe o que realmente impedia Jim Rohn de enriquecer, pare e se pergunte: esse hábito ainda está te prendendo? Você está gastando sem pensar, cercado de pessoas que não te impulsionam ou preso a uma mentalidade de escassez? Se a resposta for sim, então está na hora de agir. A diferença entre quem prospera e quem fica para trás não está na sorte, e sim nas pequenas decisões que você toma todos os dias. O que você pode mudar agora mesmo? Pode ser algo simples: cortar um gasto desnecessário,
investir no seu conhecimento, trocar 30 minutos de distração por leitura, buscar novas conexões. O importante é dar o primeiro passo. Porque se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar tendo os mesmos resultados. Mas se decidir agir diferente, os próximos meses podem transformar completamente a sua vida financeira. E se você quer aprender mais sobre como construir riqueza e evitar os erros que mantêm a maioria das pessoas na pobreza, se inscreva no canal agora mesmo e ative as notificações. Aqui você vai encontrar os ensinamentos que ninguém te conta e que podem ser a chave para a sua liberdade financeira. Agora me diz, qual dessas mudanças você vai começar a aplicar hoje? Deixe nos comentários. Quero saber sua resposta.